Olá, meus amigos! Nessa videoaula nós vamos representar algumas forças sociais, justamente no sentido de o que da sociedade propriamente vai mudar os hábitos de consumo, vai exercer alguma influência sobre como nós conseguimos caracterizar a maneira de um determinado público consumidor se comportar. Existem transformações nessa sociedade que vêm a ter implicações justamente, vai ter repercussões sobre como que um determinado consumidor muda ali as suas preferências, deixa de adquirir determinados produtos, determinados serviços para abraçar novidades, para se adequar a novas condições que a sociedade esteja apresentando. E aí, alguns autores do marketing conseguem delimitar que existem aí 12 forças sociais, considerando que o mercado está em constante transformação, o tempo todo nós temos transformações sobre as maneiras das pessoas se comportarem, os hábitos de consumo, o que as pessoas de fato buscam nos seus produtos, nas suas aquisições. É indispensável, portanto, que o profissional de marketing acompanhe essas influências, quais sejam esses fatores que possam ter algum impacto aí sobre as preferências, os hábitos, os comportamentos de um determinado consumidor. Então existem 12 forças principais que criam novos comportamentos ou que transformam os hábitos de consumo, mudem os comportamentos dos consumidores. Esses novos comportamentos, essas influências, elas podem acabar repercutindo em ameaças, porque dependendo de inovações, por exemplo, eu posso ter determinados tipos de produtos que simplesmente deixam de existir porque ninguém mais vai comprar por esse tipo de produto, como também posso identificar oportunidades. Olha, estamos percebendo aqui que uma nova tecnologia mudou uma maneira de o nosso público consumidor interagir com um determinado tipo de produto, mas a gente pode aproveitar essa tendência e criarmos também um novo produto com a nossa marca, especificando aí, dando destaque maior para novas ofertas que a gente possa lançar também nesse mercado. Vai depender, logicamente, de como que os profissionais de marketing estejam atentos a essas condições apresentadas por essa contingência externa, por todo esse mercado, por todo esse mundo fora das organizações. Mas é imprescindível que a gente tenha condição de observar cada uma dessas 12 forças que eu vou detalhar aqui agora para você. Então, uma primeira força social, a rede de tecnologia da informação. Então, a gente vive hoje, especificamente, a nossa revolução digital. A gente já viveu a era da informação e agora que estamos vivendo a sociedade 4.0, a quarta revolução industrial, a gente percebe claramente que agora, quanto mais inteligente formos, maiores aptidões, maiores condições de nos adaptarmos aos novos desafios, às novas oportunidades de trabalho. Existem aí estudos que dizem que a maior parte das nossas crianças de hoje, 75% das nossas crianças de hoje, vão exercer no futuro não tão distante, daqui a 20, 25 anos no máximo, funções que simplesmente ainda não existem. Então a gente vê exatamente isso como um impacto das tecnologias da informação, do uso de novas tecnologias. E se nós pararmos para analisar, até 2013, por exemplo, nós não tínhamos nem fazíamos uso do WhatsApp. Hoje, as pessoas só se comunicam pelo WhatsApp. Se a gente viu que lá na década de 1990, que nem tem tanto tempo assim, as pessoas compravam celulares justamente para poder conversar umas com as outras, é impressionante como que hoje em dia a última função que realmente é consultada, que é utilizada no celular, é para ligar, é para a gente conversar uns com os outros. Os celulares hoje são verdadeiros mini computadores, E as informações hoje, as comunicações hoje são muito mais estabelecidas pelas mensagens escritas ou pelos pequenos áudios que substituíram as longas conversas por telefone. Então a gente observa aí que, logicamente, nesse pequeno exemplo, a gente tem mudanças nos nossos hábitos de consumo. Até porque, um outro possível exemplo é, se antes os nossos pais viam anúncios na televisão ou anúncios em classificados no jornal, hoje nós somos muito mais bombardeados por anúncios nas redes sociais. Então, se no começo da criação das redes sociais a gente tinha um único propósito de trocarmos informações sobre as nossas vidas pessoais, registrarmos momentos que nós estamos vivendo na nossa vida social, hoje nós temos esse espaço ocupado também para o anúncio de produtos, para o lançamento de outras ofertas, que já perde até mesmo esse propósito de ser apenas uma rede social. Então, a gente tem a rede de tecnologia da informação. A revolução digital criou essa era da informação
que promete levar a níveis de produção mais precisos. Agora eu tenho uma condição de estabelecer até mesmo interações com determinados consumidores, identificar o que especificamente eles esperam do nosso produto, como que nós podemos canalizar melhor as nossas ofertas, estabelecendo, apropriando justamente essas informações que o mercado consumidor me traz, até mesmo através de trocas em redes sociais, né? As comunicações são mais direcionadas, né? E a gente tem determinação de preços mais consistentes, até porque hoje, para eu pesquisar o meu concorrente, por exemplo, eu não preciso ir até uma loja para ver qual que é o preço que está sendo praticado pelo meu concorrente. Eu posso ver nos próprios anúncios que ele está lançando ali na internet, né? Na tecnologia da informação. Então, a gente tem aí esses impactos. Se antes eu tinha profissionais de marketing que precisavam conhecer muito bem o que estava sendo praticado no mercado, passeando pelo mercado, hoje um profissional de marketing ele pode fazer toda a pesquisa dele pelo meio digital. Então, eu preciso especificar qual vai ser o preço, qual é o público específico que eu possa lançar aqui a oferta de um determinado produto. Hoje, a gente pode ter todo esse direcionamento ao aplicarmos aí as tecnologias de informação. Então, a tecnologia criou novos produtos, novas maneiras de anunciar esse produto e facilitou também o acesso a mercados que antes eram difíceis de se conhecer. Então, hoje eu posso comprar um produto da China, ali no aplicativo, eu posso, se eu sou um produtor, né, se eu estou lançando um determinado produto no mercado, eu posso disseminar esse meu produto para mercados que fisicamente estão muito distantes de mim, fazendo uso exclusivo, né, da rede de tecnologia da informação. Uma outra força social que nós identificamos é o efeito da globalização. Então, hoje eu não penso em mercados locais, eu não vou criar um produto, eu não vou lançar aqui uma oferta para atender apenas um público que esteja fisicamente próximo de mim. A globalização veio representar, né, que os avanços tecnológicos do transporte, na expedição de produtos, né, até mesmo na comunicação que eu posso estabelecer com quaisquer partes do mundo, vão tornar mais fáceis para as empresas fazer negócios em outros países e para os consumidores comprar produtos de empresas estrangeiras. Então, um exemplo claro que a gente tem aí são as viagens internacionais, né, que não param de crescer à medida que mais pessoas trabalham e se divertem também em outros países. Então, hoje a gente pode firmar acordos comerciais com qualquer lugar do planeta. Eu posso comprar produtos de qualquer país. Eu tenho exatamente essa facilidade com o uso das novas tecnologias, mas a gente tem um mercado que não está mais delimitado por fronteiras territoriais. A gente tem a projeção aí para o mercado mundial. Uma outra força social que também representa mudanças sobre os nossos hábitos de consumo são os fatores de desregulamentação. O que isso significa? Muitos países mudam as suas próprias regras, as suas próprias leis, os seus regulamentos, né? Então, muitos países desregulamentaram alguns setores para aumentar a concorrência e oportunidades de crescimento. Se hoje a gente tem essa repercussão da globalização, né, produtos que estão circulando entre diversos países, alguns países que antes eram fechados para produtos estrangeiros, simplesmente os governos precisam readaptar toda essa política, porque não temos mais como impedir os interesses dos consumidores em adquirir produtos de qualquer lugar do planeta, né? Então, um exemplo, nos Estados Unidos, algumas leis que restringiam alguns setores como serviços financeiros, telecomunicações, fornecimento de energia elétrica, foram flexibilizadas porque foi necessário se adequar, né, ao espírito da maior concorrência. Hoje, nós não temos concorrências apenas em pequenos comércios, né, devido ali a uma localização vizinha. Eu posso ter uma competição com uma multinacional do outro lado do planeta. Então, a gente também tem esse impacto nas orientações para o marketing sobre como que eu posso ter um concorrente direto de qualquer lugar. Pode surgir de qualquer país aí, né? De qualquer localidade. Uma outra força social que também a gente observa transformando os hábitos, os comportamentos de consumo, são as questões das privatizações, né? Embora isso tenha sido mais frequente aqui no nosso contexto brasileiro na década de 1990, né, mais precisamente, nós ainda temos algumas discussões políticas, algumas discussões, né, no âmbito aí dos governos sobre privatizar alguns contextos, alguns patrimônios, né, deixando de ser exclusivo para o Estado, aberto para toda a população, restringindo aí a uma gestão de uma iniciativa privada. Então, a gente tem o fenômeno da privatização. Muitos países privatizaram empresas estatais para aumentar a sua eficiência, tendo repercussão aí no cenário mundial. Então, aqui, né, alguns exemplos brasileiros. A Telebrás, que era a empresa de telecomunicações brasileiras, né, favoreceu o surgimento de mercado de telefonia celular.
Hoje nós temos diferentes marcas, né, de telefonia celular que constantemente estão aí bombardeando propagandas porque precisam conquistar mercados. Antes a gente tinha uma única empresa, que era a Telebrás, que era a empresa que abastecia o Brasil inteiro de serviços de telefonia. Hoje não, depois disso privatizado, nós temos várias marcas diferentes de telefonia celular. E um outro exemplo é a Vale do Rio Doce, a atual Vale, né? E aí, especificamente, foi na década de 1990 que nós vimos isso se intensificar na figura aí de Margaret Thatcher, né, no Reino Unido, na figura do Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e no nosso governo, Fernando Henrique Cardoso, que seguiu ali as orientações dessas primeiras referências, né, de governos gerenciais, né, que pensavam justamente nessa retomada da perspectiva do liberalismo econômico, que veio a consolidar o neoliberalismo. O Estado, a administração pública, consegue ser mais eficaz, consegue conquistar maior excelência na prestação de serviços públicos, se aquilo que não representa uma necessidade comum a todos, né, que não deva ser uma responsabilidade exclusiva de nenhum governo, possa passar para a iniciativa privada, possa ser privatizada. Então, isso veio mudar os nossos hábitos de consumo, também veio afetar as nossas vidas. E uma outra força, né, é a concorrência ampliada, como eu estou dizendo aqui. A gente tem uma concorrência forte entre marcas domésticas e estrangeiras, né? Isso provoca um aumento das despesas de marketing, investimentos maiores em propaganda, em tentar convencer determinados públicos a comprar o produto local e não apenas o produto estrangeiro, até mesmo a disputa por preços. Hoje em dia é mais difícil quando eu tenho, por exemplo, a minha loja aqui no meu local, a minha loja de âmbito local, que vende um determinado tipo de produto, que uma empresa do outro lado do planeta possa estar oferecendo a um preço muito mais acessível. Isso vai impactar, logicamente, as práticas de marketing, né? E isso pode acabar reduzindo margens de lucro para algumas empresas. Então, a gente percebe que hoje muitas marcas que antes eram apenas fortes acabam se tornando mega marcas, né? Referência aí no planeta inteiro. E se estenderam por uma ampla variedade de categorias de produtos correlatos, representando aí uma significativa ameaça competitiva para pequenos negócios. Então, como exemplo, a gente tem a Coca-Cola, que antes era uma marca exclusiva apenas de refrigerante, depois ampliou a sua linha de produtos, tendo outros sabores de refrigerantes, e hoje, além de refrigerantes, também produz suco, chá, né, água e até mesmo própria grife de roupas. Hoje você compra até roupas com a marca da Coca-Cola. Então, é uma marca que antes já era forte e agora é uma mega marca de projeção mundial para diferentes tipos de produtos. Mas mantém lá a sua exclusividade sobre refrigerante, mas também atende a outros possíveis mercados, né? Uma outra força social que nós também percebemos transformando nos nossos hábitos de consumo é a convergência setorial. O que isso significa? As fronteiras, né, entre diferentes setores, né, de produção, setores empresariais, se tornam cada vez mais indistintas, cada vez mais difíceis de serem delimitadas. Na medida em que essas empresas vão se dando conta de que há novas oportunidades de mercado e podem estabelecer interseções entre dois ou mais setores. Como o exemplo aqui que eu acabei de levantar da Coca-Cola produzindo sua própria boutique, né? A sua própria grife de roupas. Então ela não fica mais apenas no setor específico de refrigerantes, mas ela acaba também entrando aí no setor de moda, né? Então uma citação aí do Kotler e Keller: os setores de informática e de eletrônicos de consumo estão convergindo, por exemplo, né? Enquanto Apple, Sony, Samsung lançam uma série de produtos para entretenimento, de tocadores de MP3 que nem existe mais, a TVs e filmadoras, e acabam também, né, deixando de atuarem apenas no seu respectivo setor de origem e vão abraçando outros setores também. Então hoje nós temos isso, né, marcas que estão aí dispersas entre diferentes setores, convergência setorial. Outro fator de influência sobre os nossos hábitos de consumo é a transformação no varejo, ou seja, a transformação no próprio ponto de venda. Então, trouxe aqui um exemplo, né? A própria Saraiva tem a loja física, as livrarias físicas, onde o cliente vai lá, pega no livro, pega no produto para poder comprar em uma loja propriamente. Mas hoje a gente vê muito mais os hábitos de consumo, né, indo para o e-commerce. Então a própria Saraiva, ela colocou em risco de extinção as suas lojas físicas, porque as lojas virtuais são muito mais influentes, geraram muito maior comodidade para o consumidor que queira comprar livros, né?
Então a gente vê varejistas que possuem lojas físicas enfrentando a concorrência de empresas que vendem por catálogo, né? Empresas que vendem por mala direta, anúncios diretos vinculados em jornais, revistas, e-mail, TV, né? Ou até mesmo o próprio e-commerce, que são as lojas virtuais. Então a gente tem alguns diversos varejistas com visão empreendedora que passam a incorporar novas atrações, novas inovações nas suas lojas, ou mesmo tentam conciliar os dois tipos, né, de comércio, os dois tipos de varejo em uma mesma marca. O problema é que a própria empresa ela cria uma competitividade interna. E aí, qual loja que vende mais? A loja física ou a loja online? E se a gente tem um grande volume de vendas concentradas unicamente nas lojas online, no e-commerce, como é que ficam os vendedores que trabalham nas lojas físicas? Então, uma própria empresa pode rever, né, toda a sua condição de se estruturar na sua maneira de realizar as suas vendas. Hoje, por exemplo, vendas por catálogo, algumas marcas que antes vendiam apenas por catálogo, agora começaram a criar as suas próprias lojas físicas, para justamente tentar estar mais presente no mercado. E acaba que aquela maneira tradicional, representativa própria da marca, vai deixando de existir, que vai sendo substituída por novas maneiras de processar compras, né? Pensando justamente em novas configurações do atacado, do ponto de venda. Do atacado não, do varejo, né? Do respectivo ponto de venda. Se antes eu vendia apenas por catálogo, agora eu posso ter uma loja física. Outra transformação, outra força social é a desintermediação. Então, né? A projeção aí das lojas virtuais, né? Ou lojas do tipo .com, como Amazon, Yahoo, entre outras, né? Criou a desintermediação na entrega de produtos ao intervir no próprio fluxo, né, dos bens por meio de seus próprios canais de distribuição. O que isso significa? Determinadas marcas, né, determinadas empresas que antes contavam com serviços próprios de logística, como Correios, FedEx, passam a observar que é tão grande o fluxo de produtos, né, para abastecer ali todo o seu mercado consumidor, que é mais interessante montar a sua própria estrutura de distribuição de logística do que terceirizar esse tipo de serviço. E aí, se a gente pensar nas interações entre empresas corporativas, empresas que prestam serviços para outras empresas, a gente incorre no risco, né, dessas empresas também perderem o seu mercado. A partir do momento que a gente tem grandes clientes que passam a trazer para dentro de si o que eu, empresa corporativa, empresa que atendia a outras corporações, faço, eu corro o risco de perder mercado consumidor, né? Se a outra empresa é meu cliente. Então a gente tem essa desintermediação. Algumas empresas deixam de terceirizar os seus serviços de entrega, os seus serviços de logística, e ao perceberem que é determinante para agradar o seu próprio público consumidor, passam a trazer para si. Isso também muda toda uma orientação para o marketing, né? Então esse processo preocupou muitos fabricantes e varejistas que já estavam estabelecidos há bastante tempo no mercado, né? Como uma resposta, as empresas tradicionais então iniciaram um processo de reintermediação e passaram a adotar um modelo misto, né, de varejo virtual e de varejo real e virtual. Ou seja, se antes eu tinha empresas que faziam apenas a logística, agora é hora de pensarmos, bom, eu também posso disponibilizar a oferta de outras marcas num determinado canal, né, na internet, eu crio meu próprio site para não perder a minha participação no mercado. Então é uma redefinição de todo o meu processo de negócio. Uma outra força social é o maior poder de compra do cliente. Perceba bem, maior poder de compra, não é maior poder aquisitivo. Se o nosso cliente agora ele está mais propenso a identificar vários tipos de ofertas de todos os diversos lugares do mundo, ele agora tem uma condição de negociar mais, de buscar aquele tipo de oferta que realmente garanta maior satisfação das suas expectativas, né? Então, devido à possível desintermediação na internet, os consumidores eles tiveram maior aumento, né, nesse poder de compra, de negociar. Então, por exemplo, usando o próprio telefone celular, alguns consumidores passaram a comparar preços e especificações de produto, ao invés, né, de continuar fazendo pedidos online em qualquer lugar do mundo, né? Então eu posso ter aplicativos que me facilitam, mudam a minha maneira de consultar ali as ofertas que eu realmente possa vir a conhecer. Isso representa, né, possibilita, empodera o consumidor de fazer as suas análises à sua maneira. Então a gente precisa pensar novas formas de estarmos presentes ali na atenção desse público consumidor, né?
E as empresas podem ainda se juntar a outras para agregar as suas compras, né, para obter maiores descontos por volume, né, quando eu estou falando aí de interações de B2B, né, de clientes corporativos, né, de empresas que adquirem produtos, serviços de outras empresas. Então, se eu tenho essa possibilidade, né, de perder a minha atuação no mercado, né, talvez seja mais interessante eu, fornecedor, flexibilizar aqui a minha condição de lançar a minha oferta, porque o meu público consumidor agora tem maiores chances, né, de comparar preços, tem maiores condições de negociar aquilo que realmente seja o principal foco de interesse, o que seja mais vantajoso para realmente realizar uma compra aqui comigo. Outra força social é a informação ao consumidor. E hoje, cada vez mais, nós estamos mais conscientes, somos muito mais informados sobre os produtos que estão aí disponíveis nesse mercado, né? Justamente porque nós temos muito mais rapidez na transmissão das informações, temos muito mais fontes de informação. A gente não está restrito apenas ao que é apresentado na TV ou no anúncio impresso, né? A gente pode fazer pesquisa nos próprios sites de busca para querer saber um pouco mais de um determinado produto. A gente pode consultar opiniões, né, relatos de outros consumidores que adquiriram um determinado produto. Então nós estamos muito mais informados e isso também potencializa mais o nosso poder de compra enquanto consumidores, né? Então a informação para o consumidor fez com que o público passasse a coletar informações mais abrangentes, né, mais aprofundadas sobre o que de fato eles possam vir a adquirir, né? E a internet contribui muito para isso, especialmente através dos sites de busca. Hoje a gente vê que os consumidores eles podem acessar dicionários, informações médicas, avaliações de filmes e jogos, relatórios, né, de outros consumidores, jornais e outras fontes de informação, até mesmo em vários idiomas, né, a partir de qualquer lugar. Então isso favorece a opção por alternativas que antes eram desconhecidas do consumidor, né? E logicamente que você se deixa levar nos seus comportamentos de consumo pela opinião de outras pessoas, até mesmo pessoas que você nem conheça. Pode ser um digital influencer, pode ser um simples comentário que foi lançado ali por um determinado consumidor, né, que já adquiriu um produto de uma marca que você esteja pensando em comprar, né? A penúltima força social que a gente vê aqui é a participação do consumidor, né? Cada vez mais, porque o consumidor pode negociar, ele vai ter uma voz mais ativa na hora de influenciar os seus colegas, né? Na hora de manifestar ali uma opinião pública. Então, em reconhecimento a isso, as empresas passam a convidar os consumidores a participarem da concepção do produto e até mesmo, né, como que essa oferta possa ser negociada para aumentar o vínculo, a sensação de conexão desse consumidor com a marca. Porque se ele se sente participante, ele realmente vai valorizar mais aquela marca. Então, constantemente a gente se depara aí com algumas empresas, algumas marcas que estimulam essa maior participação, esse maior envolvimento do consumidor nos seus próprios processos. É uma maneira de tentar fidelizar esse consumidor e de pensar que ele é um potencial formador de opinião também, principalmente quando ele pode propagar uma percepção da nossa oferta ali na internet. E a última força social que nós vemos é a resistência de alguns consumidores, né? Hoje, a gente percebe que os clientes vão demonstrar menos fidelidade a uma marca, né, e vão se tornar mais criteriosos, mais atentos a preço e qualidade em busca por melhores valores daquilo que compram, né? Além de se mostrarem também menos tolerantes a ações indesejadas de marketing. Então, hoje, a gente pensa cada vez mais. Um cliente insatisfeito pode sim ter uma força significativa para desestruturar toda uma organização, principalmente quando ele propaga, né, uma frustração que ele tenha vivido com uma determinada marca, com uma determinada empresa. Então a gente precisa ter muito mais cuidado, porque agora é cada vez mais difícil garantirmos a plena satisfação de um consumidor atendido, né? Então, um exemplo de ações indesejadas de marketing pode ser dado como serviços de telemarketing, né, que criam uma antipatia do consumidor. Ainda que seja lançada ali, né, no contrato uma oferta maravilhosa, o consumidor não tem mais tanta paciência para receber ligações de telemarketing, né? Então os consumidores eles podem até mesmo apelar para o Código de Defesa do Consumidor, postar em sites específicos as suas reclamações ou transmiti-la em redes sociais, denegrindo aí muitas vezes a imagem de uma empresa, né? A reputação de todo um negócio, de toda uma organização. Então tudo isso são condições que revelam como nós temos fatores na nossa sociedade que mudam os hábitos de consumo, as maneiras dos consumidores
perceberem e aceitarem ali as ofertas que são lançadas no mercado. Isso, logicamente, vai representar muito mais desafios para os profissionais de marketing conseguirem, né, ter um destaque estratégico ali da organização para a qual estejam trabalhando, né, para a qual estejam orientando como que as ofertas vão ser lançadas ali no mercado consumidor. E eu espero que esse detalhamento dessas forças sociais tenha sido compreensível para você, ou que minimamente tenha te despertado algumas reflexões sobre como de fato você mesmo, na condição de consumidor, se deixa levar por algumas influências sociais sobre as suas decisões de compra. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.